Seja muito bem-vindo você, eu sou o Bruno Faleiros e você está no canal Stop Loss. Aqui no canal Stop Loss você fica por dentro de tudo que acontece de mais relevante no mercado acionário brasileiro. Aqui a gente fala também de análise gráfica, falamos de estratégias, falamos de gerenciamento de risco e assim você vai poder operar com muito mais profissionalismo, maximizando seus ganhos e minimizando as suas perdas. Vamos para o vídeo? Seja muito bem-vindo novamente. Vamos falar então, hoje 24 de abril de 2020, vamos ficar então por dentro de tudo o que aconteceu de mais importante no pregão de hoje e que movimentaram a nossa Bolsa de Valores. Vamos começar aqui com a primeira notícia. Petróleo continua em movimento de recuperação de preços com altas de até 33%. Depois dos últimos dias, onde o preço do petróleo chegou a valores inclusive negativos, estamos tendo aí uma recuperação nos preços. Isso mexe bastante com a nossa bolsa, principalmente com os papéis do setor de petróleo, como por exemplo a Petrobras. Pandemia do novo coronavírus avança nos Estados Unidos e no Brasil. Casos dos Estados Unidos e no Brasil continuam em pleno crescimento, Estados Unidos aí com mais de 50 mil mortes e o Brasil chegando na casa dos 4 mil mortes, numa reta ainda crescente, causando muita preocupação e incertezas no mercado acionário. Medicação Remdesivir decepciona nos testes de tratamento com pacientes da Covid-19. Olha só, essa foi uma notícia que mexeu bastante com o mercado hoje. Nos últimos dias o mercado precificou alta para as ações com a esperança de que esse medicamento pudesse ajudar no tratamento dos pacientes com Covid, mas estudos recentes mostraram que o medicamento não é tão eficiente assim. Então isso causou uma certa decepção dentro do mercado. Sérgio Moro anuncia sua saída do Ministério da Justiça. Essa sim foi uma notícia bomba que deixou o mercado em pânico, literalmente em pânico, e acabou pedindo demissão do seu cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro por desentendimentos ideológicos. Agora, mais uma incerteza, além da pandemia, temos aí o problema político interno no Brasil. Então, resumindo o mercado de hoje, clima de pânico total, Índice Bovespa abriu a 79.666 pontos, fechou a 75.330 pontos, a mínima foi de 72.040, o que representou, chegou até uma queda aí hoje de 9,57%, o que acabou quase acionando o nosso Circuit Breaker, passou por pouco. A máxima foi o mesmo valor da abertura e a volatilidade no intraday foi de 10,58% entre a mínima e a máxima do dia. O Bovespa então fechou o pregão do dia 24 de abril de 2020 com menos 5,45%. Vamos então para os gráficos, vamos analisar aqui, como de costume, o Ibovespa. Como eu já disse anteriormente, Ibovespa acabou corrigindo mais de 5% no dia de hoje, saindo dessa região de congestão que já estava há quase 10 pregões e acabou estourando aí para baixo essa região de consolidação marcada por essa região desse retângulo verde, Estourou com muita força aqui para baixo, mas deixou uma sombra enorme porque o mercado começou a digerir essa notícia do Moro, houve uma certa recuperação ao longo do dia. Mas de qualquer forma, o Ibovespa rompeu essa consolidação, rompeu a média móvel de 21, que é essa linha marronzinha aqui do meio, o que mostra para a gente que o mercado está realmente num momento bastante tenso, então todo cuidado é pouco nesse momento. Eu acredito que, dado as circunstâncias, pode ser sim que a gente continue corrigindo um pouco mais por conta dessa questão política aqui no Brasil e graficamente ele está indicando justamente isso, uma possível correção aqui até a banda inferior de Bollinger ou então
nessa LTA, essa linha roxa, que é a linha de tendência de alta traçada aqui desde 1993, testada em 2016, testada também recentemente em abril e que pode ser testada novamente, tá? A tendência de alta, no meu entendimento, ainda não foi rompida, tá? A gente continua trabalhando, apesar dessa queda forte no dia de hoje, nós estamos ainda sustentando uma região acima do fundo anterior, que é nessa região aqui de preço de 67.500, enquanto estivermos trabalhando em cima dessa região de preço. Podemos até desenhar aqui uma linha de tendência de alta, pegando esse último fundo, tá? E enquanto estivermos trabalhando nessa região e acima desse fundo deixado em 67.500 no comecinho de abril, entendo que a nossa tendência continua alta para o Ibovespa, ok? Bom, vamos falar das nossas operações. Nós estávamos posicionados em dois papéis, que era Azul e Ânima. Bom, não tem nem muito o que falar, né? Todos os papéis hoje, ou a grande maioria, 99% dos papéis hoje, caíram muito forte, acionando os stops aí da maioria das operações. A nossa operação tinha sido uma operação de compra nessa região de preço a R$ 16,31. O preço ficou de lado nos dias que se passaram e acabou na sexta-feira estourando para baixo aqui essa região de consolidação marcada por esse triângulo verde. O nosso stop estava nessa região de preço de R$ 15,68, essa linha vermelha, né? Então acionou o nosso stop e nós estamos fora dessa operação. Olha como é importante o stop, né? Depois que ele acionou o nosso stop, ele ainda caiu por volta aí de... Chegou a cair durante o dia mais 13% e fechou aí com uma queda de 9% além do nosso stop. Então, um dos segredos para você sobreviver no mercado, e é por isso que nosso canal chama Stop Loss, é você, dentro da sua estratégia e do seu gerenciamento de risco, definir qual que é o limite máximo de perda que você aceita para essa operação. E uma vez isso determinado, você precisa respeitar isso, tá? Não tenha medo de violinada, porque ao longo do tempo é muito mais provável que, se seu stop for atingido, o preço continue caindo do que você tomar uma violinada, que também acontece às vezes, mas faz parte do negócio, tá? Então, para sobreviver no mercado, você precisa perder pouco, não é nem ganhar muito, é perder pouco, e é isso que a gente faz aqui nas nossas operações. Então, a nossa operação de Azul, infelizmente, foi estopada. E Ânima, o papel andou bastante depois que a gente entrou aqui na faixa de preço de R$ 20,76. O nosso objetivo para esse papel era esse topo anterior, então seria um ganho de 16%, numa faixa de preço aí de R$ 24,22. O preço até andou um pouco no começo, chegou a ter um ganho interessante aí, de quase 9%, mas depois acabou caindo forte aqui nos últimos dois pregões, e no último não tem nem o que falar, né? Pegou nosso stop aqui a R$ 20,10, rasgou com força aqui para baixo e foi embora, né? Então também nos deixou de fora dessa operação, infelizmente. São os únicos papéis que nós estávamos posicionados, então no momento nós estamos líquido, tá? O que é bastante interessante, porque eu prevejo certa volatilidade nos próximos pregões, justamente por conta desse problema aí da demissão do Sérgio Moro. E oportunidades? Será que temos algumas oportunidades? É isso que a gente vai ver agora. Bom, falar de oportunidades agora é um pouco difícil, porque dado a realização que acabou acontecendo no último pregão na sexta-feira, muitos ativos se desconfiguraram, falando de curto prazo, tá? A gente fala aqui sempre de curto prazo, swing trade, e acabaram se desconfigurando. A maioria deles puxaram o preço muito para baixo, e agora o que a gente vai precisar esperar é que haja uma recuperação, ou pelo menos alguns sinais de recuperação no curto prazo, para a gente voltar a pensar em compra. Porque é o seguinte, muitas ações caíram forte, né?
E se a gente for pensar em comprar porque caiu 10, 15%, é a mesma coisa que tentar pegar a faca caindo. Geralmente a gente corta a mão e se machuca bastante. O melhor a fazer nesse momento é esperar que novos sinais de compra apareçam, justamente para que você diminua o seu risco e trabalhe dentro da estratégia. Tá? Então foi bastante difícil achar alguma oportunidade. Tá? Talvez nós tenhamos muitas oportunidades interessantes na terça-feira, mas para segunda-feira eu não consegui separar muita coisa justamente pela desconfiguração gráfica que acabou ocorrendo na última sexta-feira. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar aqui Vivar, papel que vinha subindo muito ultimamente, né? Na sua última perna de alta, chegou a subir aí por volta, vou pegar aqui, chegou aí a subir subiu 100%, né, na sua última perna de volta agora, nada mais natural do que uma realização. Então olha só essa enorme vela vermelha, né? Vela de sangue. A gente não pode tentar pegar esse papel só porque ele caiu 13,33% na sexta-feira, porque o preço tende a tentar corrigir aqui na região da média móvel de 21. Então, existe sim uma possibilidade desse preço cair ainda mais, mesmo que tenha caído forte na sexta-feira. Pode ser que haja um repique no pregão segunda, pode ser, tá? Não é certeza. É normal que depois de uma queda forte haja algum repique, mas o que eu acredito mesmo é que esse preço depois continua na sua trajetória de correção na região da média móvel de 21 antes de voltar a subir. E quando que a gente vai ver e quais são os sinais, né, que mostram que esse preço está querendo voltar a subir novamente? Tá? A gente faz o seguinte, a nossa estratégia, a gente dá um zoom, esse é o gráfico diário, a gente dá um zoom nesse gráfico para um gráfico de 60 minutos, olha só, o que é uma alta? Olha, uma alta ela é bem clara, né? Olha que movimento bonito de alta que fez via varejo. Topos e fundos ascendentes, né? Olha só, testando a região da média móvel de 21, testando banda superior de Bollinger, testando média móvel de 21 e assim por diante. Olha só, isso é um belo movimento de alta, né? E o que ele fez agora? Ele acabou rasgando com toda a força a nossa região da média móvel de 21 e já testando aqui o fundo, a banda inferior de Bollinger. Quando isso acontece, pessoal, é uma possível tendência de baixa tendo início, né? Então é bem provável que esse preço volte a testar essa região da média móvel de 21 e continue fazendo o seu zigue-zague descendente. Então, numa situação como essa, de incerteza, nós não podemos tentar comprar agora, nessa região, né? Porque a gente vai estar tentando acertar um fundo. E tentar acertar o fundo nunca é uma boa estratégia, é sempre muito perigoso. Então nós precisamos esperar que o preço retome, né, a sua movimentação de alta, que é o quê? Que ele teste pelo menos essa média móvel de 21, faça um fundo mais alto do que o fundo anterior e depois arme o seu pivô de alta, para a gente tentar entrar bem no comecinho aqui, tá? E seguindo essa estratégia, o que acontece? A gente minimiza bastante o risco de perda nessa operação, uma vez que ela entrou em tendência de baixa no curtíssimo prazo, tá? Lembrando que nós estamos falando de curtíssimo prazo. Se a gente for falar de um prazo de alguns dias, ela ainda continua assim em tendência de alta, mas no curtíssimo prazo ela deu uma corrigida e desconfigurou o movimento de compra. Então, para quem está fora desse papel, é melhor ficar de fora e esperar sinais de retomada de alta para via varejo. E como via varejo, existem muitos outros papéis com essa mesma configuração, tá? Então é muito perigoso que ele faça o teste na média móvel de 21 e depois rompa o fundo inferior, tá? Então, por isso que eu estou falando, é melhor ficar de fora nesse momento e esperar o desenrolar dos próximos pregões, ok? Então, vamos voltar aqui para o
para o papel que a gente estava analisando, que é Vale. Esse sim é um papel, vou voltar aqui para o gráfico diário, que é um papel que fez a sua primeira perna de alta, ok? Ó, beleza. Está aqui numa região de congestão, uma região meio esquisita, meio bagunçada, trabalhando aqui na média móvel de 21 e está ameaçando aqui retomar o seu processo de alta, tá? Então, voltando aqui para o gráfico de 60 minutos, olha só a região de congestão de preço da Vale, mas fica bastante interessante o rompimento desse topo, tá? Vou até desenhar aqui. Fica bastante interessante o rompimento desse topo para uma operação de compra para a Vale, tá? Não está lindo, não está maravilhoso, mas foi a única ação aí, essa e Rapvida, que vou mostrar na sequência, que não sofreu tanto com as realizações de sexta-feira e que pode dar uma bela entrada aqui no rompimento de 44,30 centavos, ok? O único problema dessa operação é que o stop fica muito baixo, né? O rompimento dessa ação, se a gente for considerar o último fundo, daria um stop aí de 5%. Não é tão grande assim para um swing trade, mas de qualquer forma são 5% aí, é de se analisar, né? O mais legal seria se ele subisse mais um pouco, subisse mais um pouco aqui, voltasse a testar a região da média móvel de 21, que é essa reta marronzinha aqui, e assim fazer mais uma perna de alta. Aí sim a gente consegue fazer uma entrada bem no comecinho aqui, e o nosso stop ficaria mais aqui embaixo, com um risco bem menor, né? Bem menor. Então, é uma ação aí que a gente tem que ficar de olho como ela se desenvolve no pregão de segunda-feira. E o segundo papel aqui que eu achei que está também interessante é Rapvida, tá? Rapvida já está fazendo aí seus pivôzinhos de alta, já teve aqui sua primeira perna de alta, segunda correção e terceira perna de alta. E agora, voltando para fazer mais uma correção, já testou aqui da região da média móvel de 21 e subiu. Então, olhando aqui o gráfico de 60 minutos, olha só o que aconteceu com Rapvida. Assim como naquele exemplo que eu dei de Via Varejo, a ação vinha em uma ascendente, né? Constante, uma certa constância aqui na sua ascendência, fazendo topos e fundos superiores, né? Topos e fundos ascendentes, e na sexta-feira acabou rompendo com força aqui o último fundo anterior. Sinal vermelho, tá? Então ele já recuperou, já testou a média móvel de 21 e deu uma pequena recuada. Quando que seria a nossa entrada aqui nesse papel? Seria na região de superação desse topo, tá? Se ele largar aqui um fundo mais baixo nesse valor, ou então corrigir um pouco mais e deixar um outro fundo e depois voltar a subir, a nossa entrada seria justamente nessa superação desse topo anterior, tá? E o nosso stop aqui. Aí sim fica bastante interessante. Do contrário, se ele continuar corrigindo, testou a média de 21, se ele continuar corrigindo e descer, ótimo, a gente está fora da operação e não tem problema nenhum. Por isso que é importante ter uma estratégia de operação, porque assim a gente minimiza bastante os nossos riscos. Tá? Vou desenhar aqui uma linha de tendência de baixa para a gente acompanhar a evolução desse papel. Vou pintar aqui de vermelho. Ó. Ok. Muito bom. Bom, pessoal, são esses dois papéis aí que eu vou ficar de olho na segunda-feira. Eu acho que teremos volatilidade aí nos próximos dias, nos próximos pregões. De qualquer forma, o importante é estar seguro, operar da maneira mais segura possível, ok? Boa semana para vocês, boa segunda-feira e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem.